Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Olha nós aqui de novo, graças a Deus, para poder estudarmos a palavra do Senhor, algo maravilhoso que Deus tem colocado nas nossas vidas, e eu queria participar isso tudo com vocês. A gente tem estudado a palavra do Senhor, tem meditado na palavra do Senhor e tem conseguido coisas maravilhosas, revelações maravilhosas do Senhor para nós. E é claro e evidente que nós queremos passar isso para vocês, amém? Então receba essa palavra hoje com muita alegria, com muita disposição. Receba essa palavra hoje entendendo que realmente Deus está falando para nós hoje. E o assunto de hoje, na verdade, o título da mensagem é A Necessidade de um Salvador. Agora reparem bem para vocês verem que nós vamos falar disso bem perto do Natal. Por que nós queremos falar disso bem perto do Natal? Porque essa mensagem que Deus coloca no nosso coração vai nos dar um entendimento do que é o Natal para nós, amém? Claro, vamos começar orando, mas ainda antes de orar, eu queria falar com você um pouquinho sobre as nossas celebrações de final de ano, nesse Natal, a gente não vai fazer nada na igreja, né? Claro, nós estamos paralisados praticamente desde o mês de março desse ano, e agora com os números que estão se expandindo até em maiores índices do que de julho, que foi o pico da pandemia, é claro que nós não seríamos irresponsáveis de abrir a igreja simplesmente para fazer uma celebração, que eu falo simplesmente, mas assim, por causa da responsabilidade que nós precisamos de ter. Então nós não teremos nenhuma celebração de Natal na igreja, não teremos nenhuma celebração de transição de ano, lá no Ano Novo na igreja, não teremos. Mas é claro e evidente que você deve levar isso em consideração para que você possa passar com a sua família. Mas reparem bem para vocês verem, gente, tem que ter um cuidado fora do comum, uma responsabilidade muito grande, porque é o seguinte, família, não, na família não tem problema, não tem contaminação, vai estar todo mundo aqui e tal, beleza, mas a família sai para ir para o supermercado para comprar os temperos, sai para ir para o açougue para comprar o lombo, sai para ir por não sei aonde para comprar mais isso, sai para o shopping para comprar presente. Quer dizer, vocês estarão expostos ao vírus e à contaminação o tempo inteiro. Então, mesmo celebrando dentro de casa, vocês têm que ter um nível de responsabilidade muito grande, para que a coisa aconteça de forma que ninguém venha a se contaminar. Então, gente, por favor, não deixe de lavar as mãos a cada saída de vocês, não fica levando a mão na boca, no olho, no nariz, nada, né? Esquece esse negócio, esquece esse hábito, né? Passa sempre, anda com um negocinho de gel na mão para que você possa passar para poder desinfetar, já que você não vai ter a água e o sabão, que são os mais eficazes. Então, assim, entrou para dentro de casa, gente, cuida, troca de sapato, se puder, se esteve na rua e relou em muito lugar público aí, troca de roupa, toma um banho, né? Mas faça com que o Natal ele seja algo que vai acontecer na sua casa como algo prazeroso e não como algo entristecedor que vai trazer tristeza para vocês depois, tá? Então pense nisso, e não só no Natal, mas no Ano Novo. Ano Novo também, uma semana depois, teoricamente a gente faria as mesmas coisas, mas por favor, ajam com responsabilidade. A gente não está falando isso aqui com vocês com alegria no coração, não, porque o que nos alegraria seria se nós pudéssemos celebrar igual nós celebramos todas as transições de ano, né? Fazemos uma celebração aqui na igreja, 5 minutos antes a gente se ajoelha para orar. Faça isso, não deixa de fazer isso não. Não deixa de fazer isso não. Ainda que na sua casa, em família, não deixa de fazer isso não. Ajoelhe-se, faltando 5 minutinhos ali. Todo mundo entrega o ano soltando foguete, isso e aquilo. Você deve entregar o ano ajoelhado, agradecendo ao Senhor por todas as coisas que você passou durante esse ano, porque se você está aí respirando, é porque você foi agraciado por Deus com esse presente maravilhoso
que Deus nos deu, né? Então, assim, não deixa de fazer o ritual do agradecimento. Agradeça a Deus 5 minutinhos antes, ajoelhe-se, né? Vá para o Senhor, né? E entregue esse ano nas mãos do Senhor com agradecimento e peça para que o próximo ano seja com grandes realizações, né? Esse ano eu perdi minha mãe, né? E muitas pessoas podem achar às vezes, perdeu a mãe, vai estar morrendo de tristeza. Não, irmãos, eu ainda assim entrego o ano para Deus com agradecimento, porque muitas coisas aconteceram nas nossas vidas, experiências maravilhosas nós tivemos com Deus, ainda que nós estivéssemos separados, aí não pudéssemos estar congregando, mas essa comunhão que tivemos até mesmo pela internet, né? Algo que nos trouxe realizações e experiências fantásticas com Deus. Então, por isso nós devemos entregar o ano com muito agradecimento. Não teremos nada na igreja, nem no 25, nem no 31 para primeiro, nada. Mas você estando no convívio da sua família e principalmente lembrando-se que Jesus está com vocês, isso é o importante, tá? Isso é muito mais importante. Então eu quero que você não se esqueça de entregar o seu ano para Jesus, assim como se você estivesse aqui na igreja. Louve, cante, agradeça a Deus, né? E, é claro, nas quartas-feiras e no domingo, nós estaremos juntos na gravação, né? Nós estamos fazendo gravações normalmente para que você possa assistir os cultos no domingo, né? Independente se você passou o 25 noite inteira acordado, tenta ficar acordado no domingo aí para você ouvir a pregação, para você cear conosco, extremamente importante isso. Primeira ceia do ano, não é conosco pastores aqui não, com Jesus Cristo de Nazaré. Isso é muito importante. Então esteja conosco nas quartas-feiras e nos domingos, para que nós possamos, ainda que não possamos estar juntos no Natal e na transição do ano, mas pelo menos nas celebrações gravadas, mas nós estamos aqui para vocês, amém? Não se esqueçam disso, amém? Vamos orar para que nós possamos iniciar a palavra de hoje. Eu vou pedir até perdão para vocês, ela vai demorar um pouquinho, vai passar daqueles 40 minutinhos, mas nós vamos estar juntos aí. Fica ouvindo que eu tenho certeza que você vai sair dessa mensagem tão cheio quanto nós saímos quando estávamos estudando essa mensagem, amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor tem nos dado até então, Senhor, e por isso também nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue nos abençoando. Encha-nos, Senhor Deus, encha-nos até nós podermos transbordar as tuas maravilhas, as tuas revelações para as pessoas que estão do outro lado, para que eles também possam ser cheios da tua palavra e da tua revelação, entendendo verdadeiramente qual é a tua mensagem para os nossos corações no dia de hoje. Então, Deus, em nome de Jesus, nos abençoa para que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem de melhor. Muito obrigado, Pai, seja conosco, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E todos aí digam amém. Então, irmãos, o que nós vamos aprender hoje, como título, é a necessidade de um Salvador. Mas isso tudo vai conduzir-nos até o Natal. Mensagem poderosíssima, mensagem poderosíssima. Como texto do dia, nós vamos ler hoje que é o seguinte, olha, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que bacana. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte e pelo sangue derramado na cruz, mas assim, pela vida dele, naquela ressurreição, isso faz com que nós já estejamos também ressurretos com o próprio Jesus Cristo, e aí então nós viveremos tudo aquilo que Deus havia preparado para nós lá na fundação do mundo, amém? Como síntese de tudo isso aí, a gente vai ver o seguinte, olha, pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis capítulo 3 e que se concretizará lá em Apocalipse capítulo 22.
Nós tivemos um seminário recentemente, e nesse seminário o pastor, ele ensinou para nós lá o seguinte, ele falou o seguinte, nós já falamos isso aqui, eu faço questão de repetir para você poder entender como é que é a coisa bacana. Olha só, você quer entender o final? Então olhe para o início. Você quer entender o início? Então olhe para o final. E é exatamente o que nós vamos fazer nessa lição de hoje, para que você possa entender verdadeiramente o que nós estamos passando esse Natal, né? Então, vamos comigo, vamos junto, lá no início, Gênesis capítulo 3, versículo 15, extremamente debatida esse versículo, extremamente falado esse versículo, e então algo que vai nos ajudar verdadeiramente. Diz o Senhor nesse versículo, Gênesis capítulo 3, verso 15, fala da seguinte forma: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha para você ver o que é isso, algo extremamente interessante, né? Lá no início Deus já falava dessa forma. Agora nós vamos para Oséias, Oséias capítulo 13, verso 4, Oséias capítulo 13, verso 4. Oséias capítulo 13, verso 4, a palavra do Senhor na leitura de terça-feira diz o seguinte, que o único Salvador de Israel em toda a história era quem? Era aqui para você ver, olha, Oséias capítulo 13, verso 4, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Somente Jesus Cristo é o único Salvador dessa nossa vida. Somente Jesus Cristo. Não adianta você querer que fulano, o São Ciclano, a Santa Fulana seja Salvador. Não, Salvador é somente Jesus Cristo de Nazaré, né? Na leitura da quarta-feira nós vamos para Filipenses capítulo 3, verso 20, a palavra do Senhor nos mostra o que está escrito da seguinte forma: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele falou lá para Pilatos e para Herodes, ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. Quando ele falou isso, significa que todos aqueles que estão com ele terão cidadania de um reino diferente, que se chama Reino dos Céus. Então você quer fazer parte do reino dos céus? Aí outra coisa, o reino de Jesus Cristo tem valores diferentes dos reinos atuais. Os reinos atuais buscam soberania do rei lá, né? Mas como é que é essa soberania? Por dinheiro, por impostos e por uma série de outras coisas que vão dar regalias. Pensa lá na rainha da Inglaterra, pensa lá nos monarcas atuais. Eles são assim cheios de regalias, né? Cheios de regalias. Então o que acontece? As situações são situações em que os reis atuais eles vivem, mas com valores diferentes. O rei Jesus, ele quer nos ensinar valores que não tem absolutamente nada a ver com os valores de hoje. Os valores do rei Jesus são amor, justiça e todas as atribuições que são do céu. Aí sim, são valores daquele reino maravilhoso, do qual eu e você somos chamados cidadãos dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Leitura da quinta-feira, Hebreus capítulo 7, verso 25. A palavra do Senhor nos diz o que, hein? Nos diz isso aqui, quer ver? Hebreus capítulo 7, verso 25. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus Cristo é que é capaz de oferecer a salvação para nós.
Somente Ele, mais ninguém. E somente por meio dele é que nós conseguimos chegar até Deus. Sexta-feira, leitura da sexta-feira, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor vira para mim e para você e fala da seguinte forma. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim, olha: se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha que bacana isso, dos que creem. Nossa, maravilhoso isso, maravilhoso isso. E depois também, para a gente finalizar na leitura de sábado, a gente tem o livro de 1 João, capítulo 4, verso 14. 1 João, capítulo 4, verso 14. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ei, louvado seja o nosso Deus, irmão. Prestem bem atenção em tudo isso que nós vamos falar hoje, que é simplesmente maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Revelação do Senhor para a minha vida e para a sua vida, algo extremamente forte. Amém? Você vai celebrar o Natal? Louvado seja Deus. Você sabe o que significa mesmo esse Natal aí? Ah não, aí você vira para mim e fala o seguinte: ô pastor, mas o Natal nem é o Natal real, a data de nascimento de Jesus Cristo, nem é 25 de dezembro, isso aí é algo criado para comercialização e tudo mais. Irmão, independente se você celebra 25 de dezembro, independente se você celebra lá em abril, independente se você celebra lá em outubro, independente quando você celebra, celebre o Natal como ele realmente tem que ser celebrado. Celebre o Natal com o significado real do Natal. E quando você, principalmente quando você está em meio a pessoas que não têm esse conhecimento, tá? Você vai mostrar com que Deus nos revela nessa noite. Você vai mostrar para essas pessoas o que significa esse Natal que está todo mundo aí celebrando, né? Então, vamos ler Efésios, leitura bíblica de hoje, Efésios capítulo 2, verso 1 até 5. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: e vos purificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, louvado seja Deus. Vamos então entender o que é esse texto maravilhoso que vai nos ajudar. Então, nessa lição, irmãos, nós vamos entender a respeito da pessoa bendita de Jesus, aquele que não se envergonhava de dizer que era de Nazaré, né? Nós vamos aproveitar esse momento para crescer junto, para entender o real papel de Jesus na nossa vida, né? O que ele veio nos trazer? Para que Jesus nasceu? Para que Jesus veio na terra? Você às vezes vem com uma resposta muito simples para mim: Jesus veio na terra para ser o Salvador. Sim, beleza. Ele realmente é isso aí. Mas tem muito mais, não é verdade? Vamos entender quando é que isso começou? Vamos entender por que isso começou? Vamos entender por que o judeu não aceitou Jesus então como Salvador? Né? Ele é Salvador, mas ele não é Salvador, não é para mim nem para você. Ele é Salvador, é para todo mundo. Mas por que o judeu não entendeu isso? Né? Então nós vamos ver por que isso aí. Tópico 1: a queda e a promessa de um Salvador. Olha que bacana essa revelação de Deus para nós. Olha só: Éden, onde tudo começou.
O Jardim do Éden, onde tudo começou. Aí vamos ler da seguinte forma, olha só. Os eventos narrados entre Gênesis 1 até 3 são imprescindíveis para a compreensão de tudo o que mais encontraremos nas Sagradas Escrituras. Então, se você quiser entender lá do Apocalipse 22, vai lá em Gênesis 1 a 3 e dá uma lidinha lá para você ver. Dito de outra forma, o entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia implicará de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos da Bíblia. De Gênesis 4 até Apocalipse, nós testemunhamos o desenrolar de uma jornada do povo, da humanidade, com muitos erros essa jornada, mas pela graça de Deus também repleta de acertos. E além do que, ainda tem a revelação do retorno dessa humanidade para o centro da vontade de Deus. E o que temos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis? Nós temos um resumo da história humana ao longo da história desses 3 atos. Que 3 atos de Deus? A criação em harmonia por bondade e perfeição de Deus, a queda caótica por rebeldia da desobediência humana e a salvação, ou pelo menos o anúncio dela, por sacrifício e graça do Senhor. Que bacana isso! Como afirma isso lá em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, a humanidade foi feita para viver no jardim de Deus, e por isso, lá desde Gênesis 3, 8, o Criador, Deus, protagoniza meios para conceder a nós a restauração da comunhão original que possuíamos com Ele. Ou seja, caramba, Deus cria todas as coisas, um jardim maravilhoso para a gente ter uma convivência fantástica com Ele, pois nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos o alvo maior da criação, nós somos o top, as 5 estrelinhas da criação, e perdemos por causa do pecado. Porém, Deus, Ele, durante do capítulo 4 até lá Apocalipse, a gente vai ver que existe um plano de Deus para que nós pudéssemos ser restaurados e voltar a essa convivência com Deus lá nesse mesmo jardim que Ele já havia criado. Então, por causa disso, esse Criador, Ele protagoniza meios para conceder a nós essa restauração, uma vez nós tendo recebido, que nós tivemos recebido tudo das mãos do Criador, nós perdemos esse paraíso edênico, que a gente chama. E se não fosse pela grande misericórdia de Deus, nós teríamos perdido, inclusive, a esperança e a chance de ter uma restauração. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele me alcançou, te alcançou N pessoas ao longo de Gênesis capítulo 4 até hoje e mais para frente. Ele alcançou todas essas pessoas para que o plano dele, por meio da grande misericórdia, pudesse ser concluído. E como é que vai ser a conclusão? Nós vivendo com Ele lá no Jardim do Éden novamente, da mesma forma com que Ele havia criado o plano original. Item 2 fala o seguinte: o incansável cuidado de Deus conosco. Qual é a pergunta que ecoa no jardim após a catastrófica escolha humana? Por que você fez isso? Ou então tem uma outra pergunta: onde está aquele fruto que estava ali? A prioridade de Deus não está em encontrar culpados ou reaver coisas e objetos perdidos. Não. O Senhor está comprometido com pessoas. O seu amor e cuidado é conosco. Por isso Ele chama por Adão, indaga sobre o seu paradeiro. Ou seja, Deus, Ele não quer saber do fruto que foi comido. Deus não quer saber
das coisas, quem é culpado, quem não é culpado. Deus não quer saber disso não. Depois que tudo aconteceu, ele começou a chamar Adão, ô Adão. Ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele estava preocupado com a pessoa. Não importa o que, onde, quando, mas importa para Deus é quem. É o que nós aprendemos no seminário. O que importa para Deus é quem. E é por isso que você hoje está ouvindo essa palavra, para que você tenha uma ideia de que você é muito importante para Deus. Não é o que você fez, quando você fez, onde você fez. Não, é você que é importante. E aí você vai ser chamado para a restauração de Deus. Para que isso aconteça lá na frente, nós vamos ver que tem que haver um arrependimento, um reconhecimento. Então olha só para você ver. Se o Criador é onisciente, por que ele pergunta para Adão assim: onde estás? Porque o único modo de a gente receber a graça de Deus é reconhecer o quanto que nós necessitamos de salvação. Para você reconhecer que você ficou perdido, que você está perdido, que você está num pecado, que você não consegue mais fazer as coisas que são do reino, você já está perdido no mundo, você já está fazendo as coisas que são do mundo. Para que você consiga reconhecer isso, há necessidade de que Deus ele venha, já tenha esse plano de restauração para você. E por isso ele pergunta para você: onde você está? Onde você está? O que você está fazendo aí, menino? Eu chamo você pelo nome, é porque eu quero você comigo. Eu não me importo com onde você está, com o que você está, com o que você está fazendo, quando que você está fazendo. Não, eu me importo com você. E se você estiver fazendo alguma coisa de errado, reconheça esse mau caminho, saia fora desse mau caminho e venha para mim. Porque meu filho deu o sangue dele por você, para que você pudesse voltar às suas origens. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Isso é maravilhoso, hein? Isso é maravilhoso. Então Deus ele não está nem aí para as suas escolhas. Deus ele quer você arrependido, porque ele sabe que você uma vez estava vestido com as vestes da glória de Deus. Agora você, se você reconhecer que você está nu, pobre, cego e nu, você será orientado a mudar o seu rumo, mudar o seu caminho, e ao longo de alguns procedimentos que vão acontecendo, você vai reconquistando as vestes da glória de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Por isso existe, no tópico 3, a esperança do Salvador. A queda produziu um colapso na humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. Olha para você ver. Aconteça o que acontecer, Deus não deixou de nos amar. A misericórdia de Deus ela foi muito maior do que essa sedução do capeta lá. Pensa no que é esse negócio: pecado, 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 mais pecado, podridão, lama, tudo. Mas Deus, ele é maior, a misericórdia dele é maior do que tudo isso, e é por ela que ele tenta fazer com que eu e você restauremos, mudemos novamente o caminho e reassumamos o caminho do reino de Deus. E hoje a gente celebra o Natal porque o propósito de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Ou seja, a nossa restauração dependeu do derramar de um sangue divino, para que houvesse, por meio da sua ressurreição, a nossa restauração e a nossa condução de volta ao jardim do Éden criado por Deus. Por que nós celebramos o Natal então, irmão? Hoje se celebra o Natal sem o seu real sentido. Se pensa no pernil, se pensa nas comidas que nós vamos comer de noite, se pensa que eu vou passar a noite inteira comendo e bebendo e falando besteira, se pensa que nós vamos trocar presente. Ai, que beleza, vai amigo oculto, aí vai todo mundo lá pro pé da árvore lá e vai trocar presente, né?
Mas não se entrega para receber o maior presente que Deus nos deu, que é a salvação. As pessoas trocam presentes entre si, mas não trocam presente com Deus. Deus, Ele quer nos dar o maior presente, Ele quer dar para a humanidade o maior presente, que é a salvação, né? E nós, qual é o presente que nós podemos trocar com Deus? Qual é o presente que Deus quer receber de nós? Ele fala lá em Provérbios, capítulo 23, verso 26, ele fala o seguinte: olha, filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Olha para você ver que bacana. Essa é a troca real de presente que Deus quer de mim e de você no Natal, né? Ele nos dá a salvação e nós entregamos para Ele o nosso coração e começamos a nos deleitar nos caminhos que Ele tem para nos ensinar. Gente, uma vez fora do jardim, nós, mesmo sendo filhos de Deus, os filhos de Deus deram início a uma caminhada rumo a uma promessa de restauração. Perdemos o jardim do Éden, mas você já foi escolhido como filho de Deus, e por causa de ter sido escolhido como filho de Deus, você já dá início a um caminho de restauração, e esse caminho de restauração te conduz a restauração completa, que é o viver com Deus, né? Essa é uma chave de leitura bem bacana, que fala o seguinte: olha, todos os filhos de Deus vão trilhar um caminho, né? Qual caminho? O caminho da restauração, o caminho da salvação. Todos os alcançados pela graça, gente, todos, o povo de Deus, seja judeu, seja gentio, todos os que escolheram, que Deus já havia escolhido, são filhos de Deus, e por isso serão reconduzidos à caminhada rumo à restauração com Deus. Isso é um negócio muito, mas muito bacana, glorioso de saber, porque Deus nos ama e Ele quer exatamente isso comigo e com você. Por isso Ele envia Jesus Cristo o Salvador. Por isso Ele envia Jesus Cristo o Salvador. A vinda do descendente de Adão e Eva cumpre-se através da persistência da vontade de Deus, por meio de vários eventos diferentes que redundam na glória de Deus, que culminam na glória de Deus, né? Você quer ver que eventos são esses? A vocação de um caldeu. Quem é? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Abraão. Outro evento, a salvação de um jovem odiado pelos seus irmãos. Quem é? Nós estamos falando de José. Um outro evento, a liderança de um sobrevivente ao infanticídio. Lembra de Moisés? O pessoal falou que ia matar todos os hebreus, os meninos novinhos ali, pegaram Moisés, botou no balaio, botou no rio e mandou o rio abaixo, né? Nós estamos falando de Moisés. Aquela moabita que se torna a avó de um rei, é Ruth, gente, Ruth, nós estamos falando de Ruth, né? Um outro evento maravilhoso, né? Um povo que sobrevive a um bárbaro período de escravidão. Nós estamos falando do povo do exílio lá na época da Babilônia, sacrificado, massacrado com crueldades, né? Então, gente, como bem afirma o apóstolo, apesar dos nossos erros, Deus afetuosamente, porque Ele nos ama, né? Ele faz com que todos os acontecimentos, por piores que eles fossem ao longo dessa história, lá do Jardim do Éden até hoje, todos esses acontecimentos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por piores que sejam os acontecimentos. Nós estamos falando de Covid hoje, uma pandemia que está dizimando aí muita gente na população, levando pessoas nossas para o cemitério. Nós estamos falando de violências hoje, pessoas que olham para você e por causa de R$1, R$2, ou às vezes só olha para você, já te dá uma facada, já te dá um tiro e quer te matar. A intolerância, as pessoas que já levantam às 6 horas da manhã, passam num cruzamento e já sorta o dedo na buzina para poder caçar briga com os outros no trânsito, e muitos outros acontecimentos aí. Irmão, Deus está por trás de todas essas coisas. Sabe por quê? Porque por pior que esteja a situação que nós estamos vivendo, Deus faz com que tudo isso coopere para o nosso bem. Porque se você
não entendeu que você é cidadão do reino do céu, você ainda pratica essas coisas. Mas se você entendeu que você é cidadão do reino do céu, você não é violento, você é tolerante, você entende por que o Covid está aí, você consegue sobreviver bem ao luto das pessoas, você vai entender tudo isso. Amém? Então vamos ler o item 2 desse estudo. As profecias messiânicas no Antigo Testamento. Como é que isso anunciava Jesus Cristo, né? A Bíblia está repleta de profecias, isto é, de discursos sobrenaturalmente orientados que proclamam a vontade de Deus. Por exemplo, a derrubada dos muros de Jericó. Isso mostra que o povo de Deus é um povo vitorioso. Dentre as várias profecias registradas ao longo do Antigo Testamento, existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente indicou como profecias messiânicas. Essa coleção de textos está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias, lá em Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, né? E o menino nasceu, e o filho se nos deu, e o seu nome era maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Lembra disso aí? É exatamente o que fala lá no Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, né? O papel da figura do Messias representa no Antigo Testamento, levando em consideração apenas o contexto imediato. É diferente daquele papel que ele assume quando Jesus Cristo está no Novo Testamento. Então existe essa diferença de Jesus no Antigo Testamento e a diferença de Jesus no Novo Testamento. Ah, pastor, me explica esse negócio. Olha só para você ver, muito simples. A comunidade judaica, ela esperava naquela época um líder político que representasse e lutasse por eles para restabelecer a autonomia administrativa, já que eles estavam sob domínio romano. E então, esse líder político, teoricamente, ele iria garantir, por consequência, por ser um líder político, a restauração dos espaços de cultos públicos, né? E em especial lá no templo, né? Por isso, em muitos casos, a perspectiva daquele povo judeu, né, nos textos designados como profético-messiânicos, não apontavam para um Salvador, mas sim para um rei, um líder histórico, um líder que pudesse trazer de volta essa, vamos dizer assim, liderança independente de Roma. Mas a partir da manifestação de Jesus no cristianismo, esquece agora o povo antigo lá, com essa intenção de Jesus como líder histórico, né, como um rei mesmo e tal, né? Aí vem o cristianismo e faz uma releitura dos textos por meio dos apóstolos lá, mostra tudo isso aí e faz com que haja um reconhecimento de Jesus Cristo, atribuindo a ele um caráter não só profético plenamente, mas um caráter salvador. Então, essas profecias que traziam Jesus para o judeu, ela simplesmente soava como um líder político, porque o judeu entendia isso. Não era aquele Messias, o Salvador, o que iria restaurar os caminhos para voltarmos ao Jardim do Éden, não, né? Aí vem o cristianismo, o próprio Jesus Cristo mostra que ele veio, mas para trazer outra coisa, a restauração da vida eterna e uma vida com Deus no Jardim do Éden. Muito bacana isso, muito bacana. E então, a análise de algumas profecias messiânicas, lá no tópico 2, mostra o seguinte, olha: o Antigo Testamento apresenta através de profecias a imagem do Messias sobre várias facetas. Tem o Messias rei, o Messias sacerdote e o Messias profeta. Por meio de cada um desses aspectos referentes ao Messias, aspira-se, ou seja, imagina-se anunciar ao povo a promessa de restauração dos elementos específicos. Quando ele é um rei, então ele, como Messias rei, restaura-se o bom convívio e a emancipação política.
Ele, como Messias sacerdote, restaura-se uma reforma religiosa de forma que o pessoal pudesse entender as Escrituras diferente de como se ensinava pelos fariseus e pelos saduceus, pelos líderes religiosos, né? E ele, como Messias profeta, restaura para o povo a renovação moral, né? Quando ele anunciava que ele era filho de Deus e que Deus tinha propósitos maiores para aquele povo, né? Assim, então, enquanto os judeus liam ou leem as profecias na expectativa de resolução dos problemas circunstanciais ali, referentes a cenários imediatos e limitados, nós que somos cristãos, lemos como anúncio das respostas para problemas globais. Nós não queremos um Jesus que é simplesmente um líder político. Nós lemos os textos e entendemos que essas profecias são para Jesus, um rei que é maravilhoso e que nos restaura para todos os problemas do mundo. Porque esse que os judeus esperam, na verdade, veio na figura de Ezequias, né? Ezequias é que subiu no trono e ali solucionava aqueles problemas particulares de determinado tempo ali daquele povo. Mas quando entra Jesus, a gente aprende que Jesus Cristo ele não veio para solucionar problema de reinado, não. Ele veio para solucionar problema da humanidade, para reconduzir a humanidade até a vida eterna e uma vida de restauração completa e plena com Deus, lá no convívio daquilo que ele havia criado originalmente, que é o Jardim do Éden. Amém? A importância dessas profecias messiânicas para mim e para você diz da seguinte forma, olha só: para nós cristãos, a relevância das profecias messiânicas e seu estudo estão na dupla natureza, isto é, no fato delas, de podermos atestar o cuidado de Deus conosco, por nós e de termos tal conhecimento de modo antecipado, ou seja, Deus já revela para mim e para você que Ele tem cuidado de nós. Vocês veem a gente falando aqui o tempo inteiro das experiências que nós vivemos com Deus, né? E essas experiências que nós vivemos com Deus todos os dias revelam o cuidado de Deus para comigo e com você, né? Isso mostra que existe um Deus que Ele cuida da minha e da sua salvação, e Ele quer o tempo inteiro que nós caminhemos e entendamos isso de forma plena, né? Então aí continuando, fala o seguinte: olha, o Senhor do universo não age por meio de improvisos. O seu plano para restaurar a perfeita comunhão com a humanidade desenrola-se de forma progressiva sobre a terra. Você acha que Deus ele fala assim: ih, rapaz, agora ele fez um negócio ali, nossa, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Não, Deus já tem o plano perfeito criado, já foi pregado aqui. A pastora Sandra, ela já pregou aqui sobre o plano perfeito de Deus, né? E esse plano perfeito de Deus, ele não permite com que Deus haja nos improvisos para resolver as coisas da humanidade. Deus já tem um plano tão perfeito, tão encaixado, né? E nós já falamos aqui que todas as coisas que acontecem para o bem daqueles que o amam, não é verdade? Então, esse tipo de situação é uma situação que faz com que, de maneira progressiva, a gente vai alcançando a perfeição desse plano que Deus tem para mim e para você. E esse entendimento pleno das razões pelas quais tudo se refere à salvação da humanidade está sendo feito em milênios e não em dias. Gente, desde lá, de quando aconteceu o pecado, as coisas vêm acontecendo para que houvesse uma restauração plena da humanidade inteira, né? Não é um negócio que Deus está pensando assim: gente, nós já estamos em 2020, vamos passar para 2021, deixa eu pensar num trem aqui para poder restaurar esse povo. Não, Deus não age nesse improviso não, gente. Já estava pronto há muito, desde quando o próprio Deus imaginou a criação. Amém? Então é exatamente isso aí, né? Então, Jesus Cristo, né, que é o Cristo, né, nós amamos a vinda dele, nós seremos salvos pela graça. Dessa forma, a vida ganha pleno sentido,
As dificuldades e as decepções são superáveis em virtude da conclusão gloriosa que nós chegamos, que é a certeza da plena vitória torna-se uma questão de tempo. Você sabe que Deus já tinha programado tudo, já tinha planejado tudo, e o que é mais bacana de tudo isso aí, você está contemplado nos planos de Deus. Quantas pessoas que foram contempladas no plano de Deus desde o início já vieram, passaram pelo mundo, deixaram seu legado e morreram? Irmão, eu e você estamos sendo contemplados no plano de Deus. A nossa vida ela é muito curtinha, nós vamos passar daqui um tempo, mas nós temos que deixar o nosso legado para que outras pessoas deem continuidade ao plano maravilhoso de restauração de Deus. Olha que coisa mais bacana. E quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue encontrar sentido na nossa vida. Ou seja, você está trabalhando dentro do plano de Deus. Sabe por quê? Que se você não tivesse nesse plano de Deus, Deus iria endurecer o seu coração para você nem conseguir enxergar Deus. Mas você está conseguindo enxergar? Louve a Deus por isso. Você está conseguindo entender? Louve a Deus por isso, porque o Espírito Santo dele está em você e ele quer que você participe desse plano de restauração enquanto você está aqui na terra. Daqui a pouquinho você vai passar, daqui a pouquinho você vai embora, mas esse plano tem que continuar. E que bom que Deus está usando você e a sua vida para que esse plano seja contínuo. Oh, louvado seja Deus. Tenha certeza dessa vitória, irmão. Essa vitória é que faz você vencer as decepções, essa vitória é que faz você vencer as dificuldades, essa vitória é que faz você cada vez mais encontrar o pleno sentido da vida. Louvado seja Deus. E aí nós vamos para o último tópico, nós estamos quase terminando aqui, para o cumprimento da promessa. Tudo como o Antigo Testamento havia previsto. Olha só para você ver. O nascimento de Jesus é um dos mais extraordinários eventos da história humana. Por isso que você está aí celebrando o Natal aí. Mas é porque é a festa comercial, é para nós dar uns presentes. Não, você está celebrando o Natal porque ele é o mais extraordinário evento da história humana. Porque ele tem uma relação direta com a morte de Jesus Cristo. Ele tem uma relação direta com a ressurreição de Jesus Cristo. E esse nascimento que você está celebrando aí, ele tem uma relação direta com a segunda vinda de Jesus Cristo. Olha que coisa bacana. Você não está aí para trocar presentinho, amigo oculto, não, irmão. Você está aí para entender que Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e virá, mas ele virá para poder cumprir na minha e na sua vida o plano de restauração de Deus. Olha que coisa bacana. Essa é uma das coisas que a gente consegue atestar. Esta é uma das coisas que a gente consegue ver e encontrar inspiração nessa infalibilidade das Escrituras. Escritura não falha não, irmão. Escritura não falha não. Não. Tudo que está escrito ali de Gênesis 4 até Apocalipse capítulo 22, vai se cumprir. Vai se cumprir, e é na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que não estão nem aí para Deus. Vai cumprir na vida de todo mundo, amém? E então, irmãos, esse tipo de coisa é que foi anunciado para mim e para você, está sendo anunciado para mim e para você antecipadamente. Está tudo aqui, está tudo aqui, amém? Jesus Cristo foi gerado por Deus no ventre de uma jovem que ainda era virgem, ou seja, não teve participação do homem. Por isso ele era considerado Deus, né? E aí, mas ele também era considerado homem, tá certo? Por quê? Para que ele pudesse passar por todas as coisas que um homem também passa, mas como ele venceu todas essas coisas, o exemplo de vitória dele é a mesma vitória que eu e você podemos assumir, porque se nós estamos em Cristo, nós renascemos, nós já morremos para o pecado, renascemos, seremos ressurretos cada dia, porque cada dia nós precisamos de renascer e esperamos a segunda vinda de Jesus. Coisa maravilhosa. Jesus não esteve apenas entre nós assim, não, irmãos, não,
Ele foi como nós, foi um de nós, e ele passou por tudo aquilo que nós passamos e venceu tudo isso aí, né? Então por isso a gente pode falar assim: nós somos um com ele e ele é um conosco. Olha que coisa maravilhosa. Se você consegue entender a profundidade disso, irmão, significa que você está perfeitamente entendendo qual é o plano de restauração de Deus na sua vida. Isso é, assim, simplesmente maravilhoso, né? Quem era Jesus Cristo? Um legítimo herdeiro do trono de Davi. Gente, sangue da linhagem real, legítimo herdeiro do trono de Davi. No entanto, nasceu lá em Belém, filho de nazarenos. Estou falando só de cidadezinha pobre, viu, gente? Nasceu numa manjedoura, tá certo? Mas a linhagem era de rei. A linhagem era de rei, né? E onde ele nasceu, tudo aconteceu para que pudesse ser cumpridas as escrituras. Lá em Belém, quando ele nasceu, foi feito um recenseamento. Ou seja, considerou-se ali ele como um cidadão belemita, tá certo? Mas ele era nazareno por causa dos seus pais que nasceram em Nazaré, então ele teoricamente era pobre. Mas um príncipe, olha para você ver, da linhagem do trono de Davi, um príncipe. E aí quando ele ia morrer, né, lá perto do Pilatos, lá, mas do Herodes, lá, ele falou assim: ó, o meu reino não é deste mundo. Se ele quisesse continuar a frase, ele podia falar assim: embora eu seja da linhagem do trono de Davi, o meu reino não é desse mundo. Olha que coisa bacana para eu e você entendermos que se eu e você somos um com Jesus Cristo e ele é um conosco, então nós também somos cidadãos do mesmo reino que ele é rei. Então nós somos cidadãos do reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Está conseguindo entender por que o Natal aí que você está celebrando, ele é troca de presente com Deus? Ele nos dá a salvação e você dá para ele o coração? Conseguiu entender? Jesus, o evento, o grande evento. Nós vamos ler aqui no item 2. A concepção do Salvador é mais do que um simples acontecimento na biografia de Jesus. É, na verdade, o despertar do ápice da história humana. Para a manjedoura de Belém converge todos os esforços dos patriarcas, Moisés, Abraão, José, nós estamos falando de todo mundo ali, Jacó, Isaac, nós estamos falando aqui por todo ali, dos profetas e dos santos, convergem ali para a manjedoura, mas da manjedoura, daquela estrebaria, flui o significado da obra dos apóstolos, dos discípulos e da igreja do Senhor Jesus. Olha para você ver, a antiga história, o Antigo Testamento converge para a manjedoura e dali flui para o resto da história até Apocalipse. Olha que coisa mais maravilhosa. Jesus é a razão de ser de toda a história desse Natal, irmãos. É ele a razão de ser. Não fica achando você que é o fulano, o ciclano, o Bertrano. Não. E olha, se Jesus é a razão de ser de tudo isso aí, para que haja restauração, às vezes há necessidade de um pedido de perdão por aí, ó. Às vezes há necessidade de uma reconciliação aí, ó, na sua família. Às vezes há necessidade de você botar o joelho no chão e agradecer. Às vezes há necessidade de reconhecer como que você teve um ano maravilhoso. Olha para você ver, tudo por causa de Jesus. De Jesus. O nascimento de Jesus foi um ato tão amoroso de Deus, que muitas pessoas não conseguem entender. E a revelação desse nascimento está posta hoje para mim e para você. Essa mega importância de Deus para mim e para você. Amém? E como conclusão, eu queria deixar aqui para você que nós devemos nos esforçar para entender o real propósito do Natal, sabendo que a data, mesmo não sendo dia 25 de dezembro,
né? Independente da data, nós temos que entender e celebrar essa mega importância desse evento chamado nascimento de Cristo. Porque esse nascimento de Cristo é aquilo que converge para o plano de restauração completa de Deus. É por causa desse nascimento que eu e você seremos levados na origem da criação novamente. É por causa desse nascimento que eu e você seremos retomados ao convívio com Deus, e um convívio, aquele convívio original que Ele tinha imaginado para todos nós. Mas olha que bacana, Ele não imaginou só para o povo judeu, Ele imaginou para todos aqueles que creem nesse nascimento, que creem que houve uma morte, um derramamento de sangue, que creem que houve uma ressurreição, e acima de todas as coisas, que creem que Ele virá para nos levar para esse lugar. Louvado seja o nosso Deus. Que você fique com essa palavra hoje maravilhosa, carregada de unção, carregada de revelação, para que você possa, não só você, entender o real sentido do Natal, mas que você possa passar aí para todas as pessoas na sua família, no seu convívio aí. Pega essa palavra, mostra para todo mundo aí, fala assim: olha, hoje nós estamos celebrando o Natal por causa disso e disso e disso e disso. Louvado seja Deus. Fique com Deus. Vamos orar para que você possa aí também ter uma noite de descanso em nome de Jesus. Feche seus olhos, que Deus abençoe você. Olha, muito bacana esse estudo, carregado de unção. Olha, eu fiquei cheio, maravilhado com tudo que Deus nos deu de presente nessa noite. Oremos. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor muito por tudo que o Senhor fez conosco. Deus, muito obrigado. Que a Tua palavra possa alcançar o coração de cada um que ouviu nessa noite, e que essa pessoa possa também espalhar esse conhecimento para outras pessoas no dia de Natal, na noite de Natal, para que eles possam entender o que é esse real significado desse nascimento do Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado. Ó Senhor Deus, continue nos enchendo com as Tuas revelações, para que nós possamos ser aquele vaso que vai derramar, Senhor Deus, unção e a glória e o poder do Senhor para outras pessoas. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos essas pessoas obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem na sua vontade, para que nós possamos herdar essa herança maravilhosa e podermos viver juntamente com Jesus Cristo lá no Jardim do Éden, experimentando tudo de bom que a Tua glória reserva para todos nós. Por isso, Pai, muito obrigado. Seja conosco nessa noite, nos abençoe, nos dê um excelente descanso, e que nós possamos dormir com a alegria de ter aprendido tudo isso que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, papai, é o que nós dizemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Irmão, eu quero dizer para você que não perca a oportunidade de falar desse real significado do nascimento de Jesus Cristo para as pessoas. Não perde não, sabe? O mundo está precisando entender que nós precisamos melhorar. O mundo está precisando entender que nós precisamos abrir mão dos valores reais do mundo, esses valores aí que eu falei: violência, podridão sexual, infanticídio, feminicídio, tudo aquilo que arrebenta com os valores da humanidade. O mundo precisa entender que se nós estivermos em Jesus Cristo, nós passaremos a ser cidadãos dos céus, e aí os nossos valores são outros: é amor, é justiça, é compreensão, é bondade, é dignidade, é tudo aquilo que faz parte do coração de Deus e não do coração do homem. Que Deus abençoe você. Eu quero que você pense muito nisso. Não se esqueça, embora tenhamos o Natal aí no sábado, dia 25, domingo, quero encontrar contigo aí na palavra do Senhor, amém? Vamos aprender juntos aí. Vamos lá, dá aquela manifestaçãozinha lá no WhatsApp ali. Eu quero verdadeiramente estar com você no domingo, em nome de Jesus, bem como na outra quarta-feira, bem como no outro domingo, bem como em todos os dias das nossas reuniões. Não deixa com que esse ano venha afastar você da gente não, amém? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Nós amamos muito vocês, e é por isso que nós estamos agindo com essa responsabilidade de não abrir a igreja, para que nós tenhamos você perto de nós por muito mais tempo, em nome de Jesus. Fica com Deus, nós amamos muito vocês.